Caso surpreendente. Onaí aborda essa garota, fala que ela é muito bonita e se apresenta. Ela diz o nome pra ele e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta pra onde ela vai com tanta pressa e ela diz pra ele que está indo encontrar os amigos dela que estão esperando por ela. Ele fala que entende que não quer tomar o tempo dela e diz que só precisa pegar o número dela. E ela pede desculpas e diz que não. Mas agora ela volta e diz que gostou muito do carro dele. Ele agradece e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele é o proprietário do carro. Ele fala que é claro e que não está entendendo aonde ela quer chegar. Ela diz que ele é muito jovem para ter um carro como esse. Ele fala que não é tão novo assim e diz pra ela que ele tem 25 anos. E quando ela oferece o contato dela, ele fala que vai sair do carro. Ela diz que também quer o número dele. Ele fala que talvez e que vai depender dela. E que apesar de que ele a acha muito bonita e que também ele gostou do tamanho dela. E ela muda completamente de assunto e pergunta se ele quer levá-la para fazer compras. E ele responde dizendo que ele não é o namorado dela. Ela fala que ele tem um ótimo carro e que isso não vai ser problema para ele. Ele fala que não é porque ele tem um carro legal que ele vai fazer compras para ela. Então ela pede para ele pegar o número dela. Ele fala que talvez eles possam fazer alguma coisa. E mais uma vez ela pergunta se ele a levaria para fazer compras. Ele fala que não vai levá-la mesmo para fazer compras e que ela pode parar de tentar resolver essa equação. Ele pergunta o que ela faz e ela diz pra ele que ela tem um salão de beleza. E depois que ele pergunta como vai o negócio dela, ela fala que vai bem. Então ele pergunta por que ela está pedindo para ele fazer compras para ela. Ela diz que ele pode levá-la porque ela tem o dinheiro dela. Ele fala que definitivamente não vai para o shopping, mas que eles podem pensar em algo melhor para fazer, e a convida para entrar no carro. E dentro do carro ele fala pra ela que, pra ser sincero, o fato dela ser interesseira é um problema. Ela fala que ele pode até chamá-la de interesseira, mas que foi ele que se aproximou dela pedindo o número de telefone. Ele pede com licença e diz que ele precisa fazer uma coisa. Ele fala que pensou melhor e que ele não quer uma interesseira dentro do carro dele e pede pra ela dar um fora. Ela pergunta se ele tem certeza que ele quer que ela saia do carro. E ele fala que é claro. Ela diz que vai ligar para a polícia, ele fala que pode ligar e que ele não quer perder o tempo dele. Ela pergunta por que ele quer que ela saia do carro. E depois que ele diz porque o carro é dele, ela fala que esse carro nem deve ser dele. Ele fala que é claro que o carro é dele, mas que isso não é da conta dela e pede para ela sair do carro dele. Ela pergunta quem ele acha que ela é, e ele responde dizendo que uma interesseira. Esse vídeo começa com Holanda perguntando para essa garota se está tudo bem, e em seguida pergunta o nome dela e fala que ela é muito linda. Ela agradece o elogio e ele fala que o nome dela é Landa, mas ela diz para ele que ela precisa ir. Ele fala que ela é muito linda e pergunta para onde ela vai, e ela diz que está indo trabalhar. Ele pergunta se ela vai trabalhar com essa roupa e ela diz para ele que é confortável. Ele pede o número dela para eles manterem o contato. Ela fala que não sabe, mas em seguida diz mais uma vez que precisa ir. Ele fala que vai deixá-la ir, mas que ele gostaria de ter o número dela. Não dá pra negar que ela foi muito educada com Holanda, mas de qualquer maneira a resposta foi não. E quando ela volta tentando dizer alguma coisa, ele fala que tem muito carro passando e que se ela não chegar mais perto dele, ele não vai conseguir ouvir. Ele pergunta o que ela quer, e já ela pergunta por que ele está falando assim com ela.
E ele responde dizendo que ela deixou muito claro que tinha mais o que fazer. Ela fala que não sabe por que fez isso, mas que ela acha que eles podem sim se conhecer. Então ele pede para que ela digite o número dela no telefone dele. E como ele pergunta por que ela está agindo assim, ela pergunta como. Então ele fala como se não quisesse dar o número para ele. E quando ela fala que estava ocupada, ele pergunta se ela estava ou se ainda está. Ela fala que realmente estava com pressa, mas que ela achou que valia a pena parar para falar com ele. E depois que ele pega o número dela, ele fala que vai embora e que talvez algum dia desses eles possam se ver por aí. Ela pergunta se ele quer beber alguma coisa ou algo do tipo. E ele responde dizendo que ela acabou de dizer que estava com pressa. Ela fala que ele pode dar uma carona para ela e que eles podem beber alguma coisa no caminho. Ele fala que não bebe e pergunta o que ela quer. E ela responde dizendo que depende dele. Então ele pede para ela entrar no carro para eles conversarem sobre isso. E dentro do carro ele pergunta por que ela não quis apertar a mão dele. Ela diz que realmente estava com pressa, mas que depois ele chamou a atenção dela e ela resolveu voltar. E como ele pergunta por quê, ela diz porque ele tem um sorriso lindo. E ele fala que no começo ele tinha o mesmo sorriso, mas ela não quis falar com ele. Ela fala que ficou curiosa e resolveu voltar para ouvir o que ele tinha para dizer. Bom, e já nesse momento, quando ele pergunta que tipo de cara ela está procurando, ela diz que está procurando uma pessoa estável financeiramente e que possa levá-la para sair e, claro, tudo que o amor necessita. Ele pergunta o que ela quer dizer. Ela diz que provavelmente ele deve estar procurando uma garota bonita e já ela está procurando um homem estável e que seja provedor. Ele pergunta o que ela quer dizer com provedor. Ela diz que um homem tem que prover um lar estável e as melhores coisas para os dois. Ele fala que não gastaria o dinheiro dele com ela e ela fala que tudo bem. E quando ele fala que isso é porque ela é uma interesseira, ela fala para ele ligar para ela mais tarde. Ele fala que isso não vai acontecer e deseja para ela um ótimo dia. O Joel começa uma conversa com essa garota e pergunta o nome dela. E como ela não olha com uma cara muito boa pra ele, ele pergunta se é a primeira vez que um homem se aproxima dela. Ela diz que ele a pegou desprevenida. Ele fala que só estava passando pela mesma rua que ela. Ela fala que ele não deveria chegar assim de repente e sim ir com calma. Ele fala que está indo com calma, diz que o nome dele é Joel e pergunta o nome dela. Ela fala que o nome dela é Naya e como ela dá as costas pra ele, ele pede pra ela esperar. Ela pergunta o que ele quer e já ele pergunta quantos anos ela tem. E ela pergunta por que ele quer saber. Ele diz que quer saber primeiro quantos anos ela tem para depois pedir o número dela. Então ela responde de uma forma que ninguém entenderia, nem o Joel. Ele pergunta se ela está se fazendo de difícil. Ela diz que só está passando segurança do que ela quer. E mais uma vez ele pergunta quantos anos ela tem e ela pergunta para que ele quer saber. Ele pergunta se tem algum problema com essa pergunta e fala que só vai saber se está interessado nela se souber a idade dela. Mas ela responde dizendo que ela que não está interessada. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que não está ouvindo. Então mais uma vez ela pergunta se o carro é dele e mais uma vez ele fala que não está ouvindo. Ela repete a pergunta novamente e ele pergunta quantos anos ela tem. E em seguida diz que só vai falar com ela se ela disser a idade para ele. Então finalmente ela fala que tem 20 anos. E ele pergunta por que foi tão difícil dizer isso. Ela fala que não foi e pergunta se esse carro é dele. E ele responde dizendo que esse é apenas um dos carros dele. E como ela pergunta se esse carro não é alugado, ele fala que se ele disse que esse é um dos carros dele, não faz sentido ser alugado. Ela pergunta se ele sempre faz isso quando vê uma mulher andando na rua. Ele fala que não e conta pra ela que ele é o tipo de cara que quando vê alguma coisa que ele quer, ele não fica parado. E que ela não deve estar acostumada com homens se aproximando dela. Ela fala que está acostumada, mas que ela não queria ser incomodada e pergunta se ela pode entrar no carro dele. Ele fala que ela não pode entrar no carro porque ele ainda nem conhece ela e pede pra ela vir pra frente do carro. Ele fala que precisa dar uma olhada nela, conhecê-la e que não pode sair deixando ela entrar assim no carro. E nesse momento ele pergunta se ela tem namorado e ela pensa um pouco, mas diz que não. Ele pede pra ela tirar o óculos pra ele ver o rosto dela. E em seguida diz que ela tem lindos olhos castanhos. Ele pergunta por que ela se esconde e ela fala porque ela não quer ser incomodada.
E nesse momento ela fala para o Joel que vai ser melhor eles entrarem no carro já que está começando a chover. Ele fala que realmente está começando a chover, mas que ela ainda não falou nada que fizesse ele mudar de ideia, e pede para ela não abrir a porta do carro. E como ela insiste, ele fala que não vai deixar nenhuma interesseira entrar no carro dele. Ela fala que não é interesseira. Ele diz que tentou falar com ela, mas que ela não quis e que agora, depois que ela voltou, a coisa que ela mais fala é que quer entrar no carro dele. E depois que ele pede para ela fechar a porta, ela decide ir embora. E ele pergunta por que ela bateu a porta do carro dele. Ele diz que está falando sério e pede para ela parar de ser interesseira.